Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos à nossa casa. Alguns rostinhos novos, pessoalzinho de sempre, muito bem-vindos. Quero começar agradecendo pelo bazar desse final de semana. O bazar foi um sucesso, casa cheia, muitas vendas, muita energia que circula, muita alegria de poder estar aqui trabalhando. Então, agradecer a cada um que esteve no bazar ou cada um que doou para que o nosso bazar acontecesse. Continuamos recebendo as doações, os bazares são periódicos e a gente faz uma triagem, né? Então, aquilo que não vai ser aproveitado para o bazar, a gente tem para onde direcionar, para onde doar. Se é alguma coisa, tem uma geladeira, a gente arruma para onde vender, ou alguma família para direcionar. Gente, centro espírita sempre tem alguém que precisa batendo na porta. Falta de para onde mandar, não temos. Então, a gente sempre consegue direcionar as doações. Nas terças-feiras, o pessoal faz o trabalho de distribuição de alimentos para as pessoas em situação de rua. Então, nós também recebemos a doação de alimentos para preparar ali a sopa, o macarrão. São preparadas entre 80 a 100 refeições por semana. Então, todo alimento, toda doação é bem-vinda. A gente recebe aqui na quarta-feira, o pessoal pica, congela, pré-prepara, já deixa pronto para distribuição na terça. E aí também distribui roupas, cobertores, aquilo que a gente recebe, que a gente vê que existe essa necessidade, é direcionado para esse trabalho também. Então, tudo é muito bem-vindo, tudo é muito aproveitado. Antes de iniciar, dar alguns recadinhos, imagino que o pessoal já falou lá fora, mas a gente preza muito pelo silêncio, por desligar o celular, por se desligar, né, do mundo lá fora enquanto a gente está aqui, que a gente consiga aproveitar esse tempo aqui de verdade estando presente, né? Tão difícil no dia a dia a gente estar presente, que a gente aproveite esse momento aqui para estar presente com a gente mesmo, com os nossos pensamentos, com as nossas orações. Então a gente já entra na casa, passa por um primeiro passo ali de harmonização, para já dar uma desligada, para a gente já se harmonizar. O principal tratamento é o Evangelho, são as palavras que vão nos tocando, nos transformando, que a gente vai se trabalhando. Ao final do trabalho, vamos para o passe, e aí o passe ele é individualizado, na sala tem várias pessoas ao mesmo tempo, mas cada um está tomando ali, recebendo o seu tratamento, essa energia, que ela é material e espiritual, de reequilíbrio físico, emocional, espiritual, para cada um de nós, na medida do que a espiritualidade sabe que cada um de nós precisa. E hoje eu vou falar especificamente da água fluidificada. Ali na frente nós temos uma bancada onde nós colocamos as águas para fluidificação. Antes do início do trabalho da Câmara, a gente faz esse trabalho de vibração, de fluidificação das águas. As águas são um veículo potente para que a espiritualidade possa usar para chegar até nós, através do magnetismo da água. Então, a água ela é um complemento do nosso tratamento. A água, aqui é um tratamento rápido, ao longo da semana a água nos acompanha. Então essa água, a gente continua ao longo da semana recebendo aquela energia que a gente precisa e cada um sabe o que precisa para essa água. Ela ajuda no nosso tratamento, ela ajuda no nosso equilíbrio, ela ajuda no físico, ela ajuda no espiritual. Então, algumas recomendações. Que a garrafa seja cada um a sua garrafa, não uma garrafa para casa, mas preferencialmente cada pessoa a sua garrafinha. Uma garrafinha com um nome para não misturar ali fora na hora de sair, tampada por questões de higiene principalmente, né, que a gente circula naquele ambiente. Momentos de tomar a água. Vou tomar um remédio? Poxa, a água potencializa esse remédio, pode ser um bom momento. Estou muito irritado, vou lá e dou um golinho na minha água. Vou tomar antes de dormir para ter um sono bom. Então, cada um sinta como que essa água faz sentido ao longo da semana. E todo mundo, quando sai, já tem um copinho ali também que a gente deixa de água para fluidificar para a finalização do tratamento. Acho que eram esses os recados que eu tinha antes do início. Deixa eu colocar a música. Hoje o Anilton não está aqui. O Anilton é o nosso trabalhador que faz o trabalho musical, que faz parte do trabalho de cura da casa. Então, quando ele está trabalhando materialmente também, uma semana sim, uma semana não, ele está aqui. Ele faz uma curadoria das músicas, ele faz um trabalho para que essa música seja também uma forma da gente se conectar, elevar os nossos pensamentos, refletir sobre as letras. Então, as músicas são muito bem escolhidas para que elas sejam um momento de reflexão também. Por isso que entre uma leitura e outra tem uma música com ele tocando, que é esse trabalhador da nossa casa, que está fazendo esse trabalho em alguns momentos à distância.
Então, por isso que vocês veem que muitas vezes a gente liga a música, mas é porque a música ela faz parte desse todo do nosso tratamento. E aí eu vou ligar uma musiquinha antes da gente iniciar. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Então vamos assim, serenando nossos pensamentos, nos elevando em oração, nos ligando aos nossos mentores, nossos anjos da guarda, a espiritualidade amiga que nos acompanha essa noite. Vamos nos sentindo sendo recebidos nessa casa por nossa Mãe Maria, que nos acolhe em um abraço amoroso, que acalenta nosso coração e que sussurra em nosso ouvido: que bom que você veio. Nos sentindo mais leves e mais relaxados, nos ligamos a Jesus, nosso irmão e mestre. Como ele disse, onde estivéssemos reunidos em seu nome, aqui ele estaria. Nessa certeza, pedimos, mestre, abre nosso coração aos seus ensinamentos. Abre nossa mente para que possamos trabalhar a nossa evolução através de suas palavras e de seus exemplos. Nos dê essa noite o tratamento necessário e a força para seguirmos em seu caminho. E assim, vamos iniciando o Evangelho dessa noite, dando graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos seguindo o nosso estudo do Pai Nosso. Nós estamos fazendo aí uma sequência de estudo do Pai Nosso. Pai Nosso, ele é uma obra-prima, como já falaram aqui, né, deixada por Jesus como uma grande instrução de conexão entre nós e Deus. E aí, né, refletindo sobre o Pai Nosso, a gente pensa, Jesus nos deixou uma receita, aquilo ali é praticamente uma receita de bolo de como a gente precisa fazer para se ligar a Deus. Nós não precisamos de palavras para falar com Deus. Nós não precisamos de terceiros para falar com Deus. Então, por que nós precisamos do Pai Nosso? Nós precisamos do Pai Nosso porque nós ainda precisamos de ajuda para essa concentração, para essa conexão, para essa abertura. Quem precisa do Pai Nosso somos nós, não é Deus. Não é Deus que precisa ouvir essas palavras, somos nós. E se a gente para refletir, porque muitas vezes, aliás, imagino que a maioria de nós aí todo dia reza um Pai Nosso, ou com muita frequência reza, direcionando a Deus. Não é Deus que tem que ouvir aquelas palavras. Deus é Deus. Quem precisa dessas palavras? Eu que estou falando. Opa, então deixa eu prestar atenção no que eu estou falando, porque aquilo acaba virando um ritual e muito pouco uma profundidade.
Jesus, quando ele nos deu o Pai Nosso de presente, o Pai Nosso ele é muito mais do que uma oração, do que um momento. Ele é um momento, porque se a gente se concentra ali naquele momento, a gente se coloca ali em diálogo com Deus, a gente se abre, a gente estreita, né, esse nosso canal. Mas se a gente parar para pensar no Pai Nosso, cada palavra, cada frase, o Pai Nosso é um modelo de conduta para uma vida conectada a Deus, e não um momento. A prece é um momento do dia que eu me conecto a Deus. Jesus era um exemplo de um ser conectado a Deus o tempo todo. E quando ele nos deixa o Pai Nosso, ele nos deixa uma receita de bolo, uma fórmula para que a gente esteja conectado a Deus, não só enquanto a gente recita aquelas palavras, mas enquanto a gente vive aquelas palavras. E aí ele deixa aquilo e a gente repete aquilo. E mesmo sem pensar, talvez a gente vá repetindo aquilo e internalizando de alguma forma o que aquilo quer dizer. E aí, em alguns momentos como esse, a gente provoca para que a gente reflita palavra por palavra. Porque se eu viver essas palavras que eu estou dizendo no Pai Nosso, estou conectado a Deus na minha conduta, na minha vida, no meu todo, e não nos meus 5 minutinhos de oração antes de dormir. Que seja meus 5 minutos a princípio, mas que eu incorpore esse ensinamento que é o Pai Nosso. E se a gente presta atenção no Pai Nosso, toda a máxima de Jesus, todo o ensinamento de Jesus está contido no Pai Nosso. Tudo o que a gente precisa fazer para viver uma vida ligada a Deus está contido no Pai Nosso. Então ele é muito rico. E a gente simplesmente fala, Pai Nosso que estás no céu, e tudo bem, estamos em momento de evolução. A princípio a gente só repetia. De repente a gente já fala com um pouquinho mais de coração. De repente uma frase toca, uma palavra toca. Vamos então seguindo esse estudo desse Pai Nosso para que ele seja nosso modelo de conduta. E aí ouso dizer que se a gente seguir o Pai Nosso, viver o Pai Nosso coerentemente, de fato, aquilo que a gente fala para Deus todo dia a gente fizer, está resolvida a evolução. Ali contém esse todo do que a gente precisa evoluir. E a nossa reflexão dessa semana é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Todo dia eu falo para Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas todo dia eu queria, na verdade, seja feita a minha vontade, só hoje, Deus. Poxa, por favor. Por quê, né? A gente fala que a gente aceita a vontade de Deus quando a gente faz o Pai Nosso. Mas a gente aceita mesmo a vontade de Deus. Eu até aceito. Às vezes eu brinco lá em casa, eu falo, olha, eu tenho uma listinha aqui de umas melhorias, Deus. Assim, se o senhor tiver um tempinho para me ouvir, eu tenho umas considerações sobre sua obra. E a gente não tem muita capacidade de compreender a vontade de Deus. Como que eu me submeto a algo que eu não compreendo? Então eu me revolto, então eu questiono, então eu me afasto de Deus. Ou eu nem me conecto a Deus, ou eu me afasto de Deus. Pela nossa incapacidade de compreensão. Como ainda não compreendo Deus, eu me afasto dele. Isso é normal, isso é esperado, né? Que a gente faça. E por isso o Espiritismo traz a questão da fé raciocinada. Para que a gente use nossa mente, para que a gente consiga se conectar a Deus, para que Deus faça mais sentido na nossa vida, então a gente consiga se conectar. E quando a gente fala lá antes de dormir, seja feita a tua vontade, a gente tem ideia do peso que isso significa. Me submeter e me entregar à vontade de Deus, não a mim. Então, o primeiro fato é, eu consigo ao longo do meu dia, de alguma forma, colocar a minha vontade um pouco menos e me entregar para aquilo que precisa ser feito na vontade de Deus que eu não compreendo? Ou eu estou tão cheio da minha vontade, o que eu acho certo, o que eu acho justo, o que eu acho que deveria ser feito? Eu, e menos Deus. Será que em alguns momentos eu já consigo parar e falar, tá, isso aqui é o que eu queria? Mas quem sou eu para querer ou não querer, né? Será que o que precisa acontecer é diferente do que eu quero? Ah, mas o mundo é tão injusto. De fato, ele é. Mas o nosso senso de justiça também é muito falho. O que em algumas épocas na sociedade é completamente aceito, em outras a gente já percebe que aquilo é uma aberração. Pouquíssimo tempo atrás, a escravidão era uma coisa normal, corriqueira, cotidiana, era visto como justo e correto se escravizar outro ser humano.
A lei humana é muito falha. Se a gente olha o nosso senso de justiça, ainda certamente tem coisas que hoje pra gente são corriqueiras e que a gente não reflete, que daqui a um tempo a gente vai perceber o absurdo que a gente fazia. Então o nosso senso de justiça ainda também é muito pequeno. De Deus, não. Deus é justo e bom o tempo todo. Nós não. E aí, como que eu posso questionar a vontade de Deus, sendo que eu não sou justa e boa o tempo todo? Aí a gente começa a refletir, tá bom, mas por que que então existe tanta injustiça? E eu falo, Deus, seja feita a tua vontade, mas existe guerra, existe fome, existe violência, existe tanta coisa que já é gritante aos meus olhos que é injusto, que é errado. Será que essa é a vontade de Deus que aconteça? A gente tem uma visão de um momento do tempo, de um fragmento da história. A nossa encarnação inteira é como se a gente pegasse um livro dessa grossura e lesse uma página. E com essa uma página, do meio do livro, a gente quisesse dizer se o livro é bom ou ruim. Eu não sei nada do que veio antes dessa página, eu não sei nada do que virá depois dessa página, e essa única página é o que eu me enxergo. Essa é a nossa encarnação. O que hoje é uma aberração, e é hoje, mas eu não sei qual a história que trouxe para que aquilo existisse, e qual a evolução que isso vai gerar para que exista algo no futuro. Eu sim, eu não. Aquilo que hoje eu questiono, nossa, por que que tal coisa não acontece na minha vida? Ou por que que tal coisa acontece na minha vida? Não é justo porque é só comigo. Eu não sei o que eu vivi até aqui. Eu sei malemar dessa vida a parte que eu me lembro. E eu não sei o que vem daí. Qual é o ensinamento que eu estou tendo que aprender? Qual é a lição que eu estou vivendo com isso? Qual é o movimento que virá disso em minha vida? Disso que hoje eu acho tão absurdo, mas que em algum momento, quantas vezes a gente olha para trás e fala, nossa, aquilo que aconteceu foi tão difícil, foi tão dolorido, foi tão horrível, mas olha como eu estou hoje. Se não tivesse acontecido aquilo, eu não sei onde eu estaria. Essa é a nossa história pessoal. Essa também é a história da humanidade. Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio e essa construção coletiva que a gente faz. Então, os absurdos, as dores coletivas que a gente vive enquanto humanidade também são lições para a humanidade. Não são só as nossas lições individuais que a gente precisa viver, mas enquanto grupo, enquanto iguais, a gente precisa viver também essas histórias. E esses absurdos precisam existir muitas vezes para que a gente se sensibilize, para que a gente os abomine, até porque os absurdos somos nós que fazemos, enquanto posso eu, indivíduo, não fazer, mas é um outro ser humano, indivíduo tal qual eu, que faz, que comete, que leva para que aquilo exista. Então, a evolução, a gente tem que lembrar que ela é minha, mas ela é de todo o planeta também. Né? A gente fala assim, a Terra é uma escola, a Terra é um hospital. Se a gente viesse um alienígena hoje, aterrissasse dentro de um hospital e falasse essa é a humanidade, a gente fala, nossa, a humanidade só tem pessoas doentes, porque não tá vendo o resto. Aterrissasse dentro de uma escola, nossa, uma galerinha desse tamanho não sabe fazer nada, muito pouco evoluído, porque é uma visão muito pequena. A Terra é um planeta, muito pequenininho, dentro de um universo, dentro de toda a história dessa humanidade. Tudo isso para a gente começar a aceitar a história da gente se submeter a Deus, da gente se colocar no nosso lugar de criatura e aceitar que o Criador tem uma visão mais ampla que a nossa. Nós somos criados, fomos criados, nós somos uma parte de um todo. E se aí eu começo a entender que eu não entendo, eu não sei, eu não conheço esse todo, eu paro de me revoltar contra Deus. E aí, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer, em todo lugar, a lei divina é uma, é única, é perfeita. Isso já nos traz a confiança de que aqui tá ruim, mas o todo é para evolução, então vai melhorar. E aí, a gente tem esse olhar também, se a gente, se a lei é única, né? Se essa lei divina, ela é aqui na terra, ela é em todo lugar, ela é imutável, ela é perfeita, qual é o meu papel nela? Qual é o meu papel? Seja feita a tua vontade, não é eu vou sentar aqui, botar meu pé para cima e faz aí, Deus, a tua vontade. Cômodo. Porque aí ou eu me revolto ou eu me alieno. Qual é o caminho do meio?
Me revoltar com Deus não resolve o meu problema. Que Deus faça a vontade dele, então também não é. Porque Deus faz a sua vontade, ou Deus executa a sua obra através das criaturas. Nós somos criaturas divinas, portanto, estamos aqui para instrumentos, para sermos instrumentos de Deus. E aí é onde me cabe, quando eu falo seja feita a tua vontade, refletir qual é o meu papel nessa vontade. Qual é o meu papel na obra de Deus? No meu lar, no meu trabalho, na rua, com os meus amigos, no centro espírita, intimamente, na minha reforma íntima, no meu autoconhecimento comigo mesmo. Qual é o meu papel na execução dessa vontade? Qual a parte que me cabe desta vontade? Porque a lei é do trabalho, a lei é do progresso. O progresso material vem através das nossas mãos, do nosso trabalho. Deus colocou tudo o que a gente precisava à disposição no planeta, nos deu a inteligência para que a gente execute. E aí a gente evolua materialmente, intelectualmente, moralmente. Moralmente é o meu trabalho de reforma íntima, é o meu trabalho de autoconhecimento para eu evoluir. E aí, se cada um fizer o seu, o planeta evolui como um todo, que é onde eu falo do coletivo. Se estamos todos trabalhando para evoluirmos moralmente, intelectualmente, materialmente, o planeta evolui. E aí a vontade de Deus se manifesta através de suas leis. Onde estão as leis de Deus? Aí a gente vai lá no livro dos Espíritos. Onde estão as leis de Deus? As leis de Deus estão no nosso inconsciente. No nosso inconsciente estão gravadas as leis de Deus. A gente sabe lá no fundinho guardado o que é certo e o que é errado. Mas a gente não aceita ou a gente não acessa porque a gente quer que seja feita a nossa vontade. E aí a nossa vontade geralmente é contrária àquela lei que a gente sabe. Então, às vezes, é aquela coisa, eu quero, mas no fundinho lá tem uma vozinha dizendo, não é assim, não é por aí, não é certo, não é o caminho. Só que a gente abafa essa voz. Porque a gente ainda é muito mais animal do que anjo. A gente ainda é muito mais rudimentar do que evoluído. Nosso instinto grosseiro, do nosso egoísmo, dos nossos vícios, ele ainda fala muito alto. A gente acessa muito pouco aquela centelha divina que tanto se fala que existe dentro de nós, mas ela existe. Cabe a nós alimentarmos para que ela cresça, para que daí a gente consiga dar mais ouvido. Lendo, estudando, meditando, refletindo, com uma fé raciocinada, que não depende de alguém que está aqui na frente falando, mas que eu vou ouvir aquilo que ela falou e ver o que faz sentido para mim, o que não faz. Deixa eu me aprofundar nisso, deixa eu ver o que faz sentido dentro disso para o meu coração, que me faz sentir. O evangelho fazer sentido não é só na cabeça, é fazer sentir. Eu gosto muito, eu acho o espiritismo muito interessante, por isso estou aqui, porque não tem uma pessoa que vai vir aqui dizer uma verdade absoluta. Mas vem várias pessoas diferentes que estudam o mesmo assunto, só que cada um sente de um jeito diferente, fala com palavras diferentes, e às vezes eu posso falar a mesma coisa que a pessoa falou na semana passada e que o outro vai falar semana que vem, mas aquela palavrinha desperta um pensamento, uma ação diferente. E aí a minha conexão individual com Deus, a partir dos outros que estão estudando mais sobre o assunto. E aí a gente começa a crescer, a evoluir juntos. E a gente fazer juntos essa vontade de Deus. Onde está a lei divina? Na natureza. E se a gente observa a natureza sem interferência e destruição do homem, se a gente observa o ciclo da natureza, os animais da natureza, as árvores, as plantas, nada é inútil. Não existe nada inútil na natureza, já começa por aí. Tudo tem uma função. A bactéria que mora no intestino, se ela morrer, você morre também. Tudo tem uma função, tudo tem um porquê na natureza, então eu também tenho. Pô, eu sou mais que a bactéria do intestino, né? Alguma função eu tenho, algum porquê eu tenho. Na natureza, tudo é em ciclos. Na natureza não existe destruição, porque tudo que parece uma destruição vem de uma renovação. A gente se distanciou da natureza se achando aí tão elevado que a gente não precisa dela, que a gente estranha coisas que são naturais. Enchentes são naturais, a gente que construiu em cima do rio.
O rio enche e o rio volta, o rio expande, o rio contrai, é o natural. A gente que tá errado. Existe queimada que é natural, porque existem tipos de natureza que precisam que queime para que a coisa volte. Faz parte. Aí você olha aquele fogo e fala, meu Deus, que destruição, quando o fogo é provocado pelo homem. Porque o fogo que existe na natureza, existem biomas inteiros que precisam daquilo para que haja uma renovação. E aí a gente olha, então a lei, o caos, né, o que a gente chama de caos, a gente olha uma coisa e fala, nossa, isso está totalmente fora de ordem? Não está. Para a gente que é leigo, está. Para Deus está tudo como tem que estar. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Senão isso aqui estava tudo bonitinho, organizadinho, não era a bagunça que está. A bagunça que está a gente faz. E ele permite que a gente se expresse. Ele permite que a gente erre. Ele permite que a gente faça coisas muito ruins. Porque isso faz parte da nossa evolução. Isso é um pai que ama, que sabe, que enxerga lá na frente. Que deixa o filho errar, porque sabe que ele errando aquilo, ele vai aprender e aquilo vai levar para uma evolução. Porque se a gente não cometer aquele erro, a gente não vai aprender. No Pai Nosso, Jesus começa falando Pai Nosso. Ali ele já traz o conceito de Deus Pai, de Deus amoroso e nosso, de todos nós. Então, por aí a gente já entende que a vontade de Deus é amorosa, é bondosa, é de cuidado. Eu não vou entender, eu não vou conseguir ainda nessa encarnação entender Deus, compreender Deus. A gente ainda imagina Deus, inclusive, uma figura, né? Uma pessoa, de uma certa forma. É muito difícil compreender o que é Deus. Mas se a gente começa a olhar para a obra, se a gente começa a olhar para a natureza, se a gente silencia o suficiente para sentir lá dentro aquela centelha divina, a gente consegue começar a se ver nessa obra. E aí a gente começa que essa energia das coisas que talvez nos revoltassem ou nos afastassem de Deus, nos incomodem com que a gente haja. E aí tudo aquilo que me incomoda, tudo aquilo que me gera dor, eu transformo em ação. A Cida fala muito, a Cida é quem coordena o trabalho da sopa. Ela fala, eu não vou acabar com a fome no mundo. Mas terça-feira à noite, 100 pessoas vão dormir de barriga cheia, porque a gente vai fazer a sopa. Porque a fome no mundo me incomoda, eu não posso resolver. Mas 100 pessoas essa noite vão dormir de barriga cheia. Isso é agir a partir do incômodo. Isso é ajudar que a justiça de Deus, de fato, haja, aconteça. Todos nós imaginamos, né, o paraíso, aquela natureza bonita, todos iguais, sem dor, sem sofrimento, sem fome, sem miséria. É isso que a gente está construindo aqui. Se eu quero viver o paraíso, o que eu preciso? Cuidar da natureza, cuidar do outro, evitar a fome, evitar a miséria. Tudo aquilo que eu quero ver lá, eu preciso construir aqui. Cabe a nós construirmos isso. Enquanto humanidade, enquanto irmãos que somos, juntos, trabalhando juntos, construindo. Nos unindo para fazer ações. Sozinha ela consegue entregar 100 refeições? Não, quantas pessoas estão junto? Aí vem uma doação, aí vem uma pessoa ajudar, aí um começa. Às vezes eu não tenho aquela energia de começar, mas se alguém me cutucar, talvez eu vá, talvez eu faça. E aí eu começo a agir segundo a tua vontade. E aí sim eu falo, Deus, seja feita a tua vontade, porque eu estou fazendo a minha parte. Ainda não sou perfeita, ainda não faço o dia inteiro, 24 horas do dia, não. Vamos dizer que 23 eu faço a minha. Mas uma horinha lá, eu consigo fazer a vontade de Deus. Poxa, gente, já é uma evolução enorme. Se colocar a serviço de Deus. E esse é um grande de um exercício de fé. Que a gente tem que confiar nisso tudo, para que isso faça sentido no nosso coração, para que daí a gente age. Então, quando a gente fizer o nosso Pai Nosso, e que a gente nunca mais reze o Pai Nosso da mesma forma, mas que cada vez que a gente for fazer o Pai Nosso, a gente se conecte com aquilo e tente trabalhando nas nossas ações para que aquelas palavras que a gente repete façam sentido. Para que a gente tenha coerência entre o que eu falo com Deus e o que eu faço por Deus, para Deus. Lembra, Deus não precisa ouvir o Pai Nosso. Deus precisa só que a gente cumpra o Pai Nosso. Então, que a gente possa ir cada vez mais refletindo e cumprindo a vontade do Pai. Essa era a lição que eu queria compartilhar com vocês essa semana. Então, nós vamos, mais uma vez, nos recolhendo, respirando fundo, buscando em nossos corações os nossos melhores sentimentos. Vamos transformando esses sentimentos em vibrações.
emanando amor, emanando muita luz para todo o nosso planeta. Que as nossas vibrações de amor possam cobrir todo o planeta, todos que choram, todos que sofrem. Que a nossa prece, que o nosso desejo sincero chegue a cada coração. Vamos envolvendo nessa vibração e nessa luz os nossos lares. Vamos imaginando que na porta de entrada de nossa casa vai se formando a figura do Mestre Jesus. Essa figura de luz vai entrando em nosso ambiente. O ambiente vai se transformando, ficando leve, alegre, colorido. Flores vão sendo depositadas em todos os cômodos, em todos os cantos. Em nosso travesseiro, nos inspirando um sono reparador e conectado com a espiritualidade. Que em nosso lar, todos que lá habitam vão recebendo também esse bálsamo. Nosso lar vá se envolvendo em luz, em paz. Se acaso o nosso lar não esteja em equilíbrio, que possamos ser nós os levadores, os portadores desta paz. Vamos também nos ligando ao nosso Mestre, abrindo o nosso coração, abrindo nossa mente para o tratamento que receberemos essa noite. Vamos pedindo para que essas energias possam fortalecer o nosso corpo, a nossa mente, nosso espírito. Cada um de nós pedindo por sua necessidade, na certeza que receberemos de acordo com o nosso merecimento. E assim, agradecidos que estamos, vamos pedindo para que possamos nos reunir novamente na próxima semana. Se assim for a vontade do Pai, nos despedimos dando graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Uma boa semana a todos. A gente já vai chamar para o tratamento. Será que eu seria